Pai do Senhor, meus irmãos, é um prazer mais uma vez estar comentando aqui mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, neste canal criado pelo nosso Departamento de Escola Bíblica da Igreja Assembleia de Deus do bairro Mapim. E hoje estaremos comentando a lição de número 5, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Antes de iniciarmos propriamente na lição, é importante nós sempre estarmos relembrando ou recapitulando, a lição de número 1, que nos define o que é o caráter. Toda a nossa lição vai falar sobre caráter. E o nosso comentador ele cita vários exemplos de homens que tiveram um bom caráter ou até mesmo de homens que tiveram seu caráter alterado, mudado, transformado. E um exemplo de homem que teve o seu caráter transformado é a lição que nós vamos falar hoje, Jacó. Jacó ele tinha um caráter e a partir do momento que ele encontra-se com o Senhor, ele passa a adquirir agora um novo caráter. E é sobre Jacó que nós vamos falar hoje. Mas só para relembrar, vamos relembrar o que é um caráter. A nossa lição de número 1, ela definiu o caráter como um conjunto de qualidades, boas ou más, de um indivíduo que vai determinar a sua conduta. E ainda complementa. É a maneira de cada pessoa agir e expressar. Então o caráter, nós chegamos à conclusão que aquela pessoa ela pode ter um bom caráter ou ela pode ter um mau caráter. E a nossa lição também definiu o que é personalidade, ela distinguiu a diferença entre personalidade e caráter. E ele conceitua da seguinte maneira, que a personalidade ela pode ser definida como sendo a qualidade daquilo que é pessoal. Ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de outra pessoa. A personalidade ela é algo externo, é o que as pessoas veem de você. Já o caráter ele é algo muito interno. E dificilmente a pessoa consegue descobrir o seu caráter num primeiro contato, num primeiro momento. Um exemplo de personalidade. Uma pessoa pode ser empreendedora, ela gosta muito de conversar. Isto é perceptível já num primeiro encontro, de um primeiro momento com essa pessoa. Já o caráter é diferente. Nós não conseguimos distinguir se essa pessoa tem um bom caráter ou um mau caráter apenas com alguns contatos, alguns encontros com essa pessoa. Porque o caráter é algo interno, é uma formação interna da pessoa. E é por isso que é importante nós termos um bom caráter. Porque o bom caráter é que vai definir a minha personalidade. É o bom caráter que vai desenhar, que vai dar os contornos necessários da minha personalidade. E é sobre este caráter que nós vamos falar na lição de hoje. E a lição de hoje vai falar sobre Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Como assim um exemplo de caráter restaurado? É que Jacó, ele no início, ele tinha alguns aspectos, características que não o tornavam um homem de Deus, que não o tornava um homem sério. Mas a partir do momento que Jacó ele teve um encontro com Deus, tudo isso mudou, tudo isso alterou. Então aqui eu já tenho uma primeira conclusão e um primeiro aprendizado que Jacó nos traz. O nosso caráter pode ser mudado. O nosso caráter pode ser alterado. Basta somente eu querer. Outro exemplo que eu tiro de Jacó. O nosso caráter ele não é herdado. Não é porque o meu pai foi assim, é que eu vou ser assim.
Não é porque a minha mãe foi assim que eu vou ter que ser necessariamente assim. Aquele ditado que filho de peixinho, peixinho é, não cabe no meio cristão. Esse ditado não cabe diante da palavra do Senhor. Se o seu pai ele foi uma pessoa, ou sua mãe, que não preenche os requisitos de um bom caráter, isso não significa que você precisa ser da mesma maneira. Você, quando tem uma comunhão com Deus, quando tem uma comunhão com o Pai Celestial, basta somente você querer que o Senhor vai tirar essa transformação na sua vida. Você não precisa ser exatamente igual aos seus pais. O que nós precisamos ser igual aos nossos pais são nas boas atitudes que eles tiveram, são nos bons exemplos que eles tiveram. Todos os bons exemplos que os nossos pais nos trouxeram, nos ensinaram, nós precisamos sim levar isso e carregar isso durante toda a nossa vida. Mas se os seus pais, os seus avós trouxeram maus exemplos, você não precisa seguir os maus exemplos que os seus pais e os seus avós trouxeram para a sociedade. Você precisa ir ter um amigo e um Deus que é exemplo em tudo para nós, que é o Senhor Jesus. Mas vamos lá. Como esse nosso canal ele não é propriamente para comentar a lição, mas sim somente para aguçar a curiosidade dos irmãos, trazer aquele interesse pelo assunto, interesse pelo tema. E eu vou dar rápidas pinceladas aqui a respeito dessa lição, para que os irmãos verifiquem como é importante você estar domingo na escola dominical para aprender, porque eu tenho certeza que no domingo o professor que estiver ensinando vai aprofundar, vai explicar com mais clareza o assunto que eu estou falando aqui. Mas um aspecto importante aqui dessa lição é mostrar a diferença de como era o Jacó antes do encontro com Deus e como que era Jacó depois do encontro com Deus. Vamos lá. Antes de Jacó ter um encontro verdadeiro com Deus, ele tinha um tipo de caráter. Já depois que Jacó teve um encontro com Deus, ele agora tem um caráter transformado. E como diz o comentador aqui, ele teve um caráter o quê? Restaurado. O que aconteceu? Antes de Jacó ter um encontro com Deus, o nosso comentador, ele cita aqui 4 aspectos da vida de Jacó antes do encontro com Deus. O primeiro deles que ele cita é: Jacó ele era oportunista e egoísta. Eu acredito que era o principal defeito que Jacó tinha. Isso era o interno dele. Preste bem atenção. O mau caráter você não consegue visualizar externamente. Você precisa conhecer a pessoa muito bem para identificar o caráter desta pessoa. Na primeira oportunidade que Jacó teve de ser oportunista, ele foi. Que momento foi esse? Foi quando o seu irmão Esaú chegou com fome, ele pediu para comer o guisado dele. Ele não tinha e pediu para Jacó para comer o guisado. Jacó, neste momento, ele foi oportunista. Ele podia muito bem compartilhar da comida com o irmão, mas o que ele aproveitou? Ele aproveitou a oportunidade para ser beneficiado por causa de uma falha ou de uma falta do seu irmão. E ele faz uma proposta para o seu irmão. Ele faz o seguinte: numa prova de oportunismo e ambição, ele disse: olha, vende-me hoje a sua primogenitura. Se você me vender a sua primogenitura, eu lhe concedo o que você quer. Isto é o que? Oportunismo. É você verificar a necessidade, a carência de uma pessoa, aproveitar dessa necessidade de carência para benefício próprio. Isto é ser oportunista. Oportunista no sentido negativo, né? Porque nós podemos ser oportunistas no sentido negativo, no sentido positivo, onde nós não prejudicamos ninguém, nós não prejudicamos terceiros, né? Nós vemos a oportunidade e abraçamos a oportunidade, mas eu não estou prejudicando ninguém. Diferente aqui de Jacó. Ele foi oportunista no sentido negativo da coisa. Ele viu a necessidade de alguém e tirou proveito disso.
a pergunta que eu faço é o seguinte: será que nós não agimos no nosso dia a dia como Jacó? Será que nós não aproveitamos da fraqueza, da necessidade, da carência de alguém para tirar proveito? Fica essa reflexão. Deixa eu citar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma relação privada de uma pessoa física com outra pessoa física. Preste bem atenção. Não é pessoa jurídica com pessoa física, é pessoa física para com pessoa física. Vamos imaginar que a pessoa o personagem A, ele está necessitado financeiramente. E ele precisa vender algo para poder pagar as dívidas e de repente até para poder se alimentar. E aí ele põe à venda alguma coisa. Ou uma casa, um carro, não sei, um móveis da casa, ele põe à venda alguma coisa. E aquela coisa no mercado normal, vamos citar um exemplo aqui, ela vale R$100. Aí entra o agente B, uma pessoa necessitada, carente, está vendendo algo para poder pagar a sua necessidade e vale R$100 aquele objeto. Aí chega o oportunista. Sabe o que o oportunista faz? Ele vê a necessidade da pessoa e fala: olha, eu te pago 50. Se você quiser, eu te pago 50. Isto é oportunismo. É você aproveitar da necessidade, da carência de alguém para poder tirar proveito próprio. Coisa do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Será que nós não temos feito isso? Aquele que é cristão, ele não age dessa forma. Se o objeto ele tem a valia de R$100, por que eu não posso pagar R$100 por um objeto usado? De repente ele novo valeria R$300, R$400, mas usado ele valeria 100. Por que tomar proveito de uma situação própria dessa? Isto é oportunismo. E se nós estivermos agindo assim, nosso caráter não está formado como o caráter de Cristo, pois nós não podemos tirar proveito de ninguém. Na realidade, nós devemos estender a mão para ajudar, socorrer para ajudar, e não agir desta forma. Outro defeito que Jacó tinha, né? O aspecto que era do caráter de Jacó antes de encontrar a Deus. Ele era interesseiro e calculista. O nosso comentador diz o seguinte, que além dele propor a troca da primogenitura do irmão, ele exigiu que Esaú fizesse um juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a vida. Ou seja, Jacó, sem entender muito de direito, e eu sou advogado, eu sei muito bem disso, ele praticamente coloca uma cláusula de irretratabilidade, de que ele não podia renunciar nunca a isso. Olha só o interesse calculista, ou seja, a pessoa planeja realmente fazer com que as suas ações sejam perpetuadas e que a pessoa no futuro não tenha nenhuma oportunidade de defesa. Era este o aspecto do caráter de Jacó antes de se encontrar com Deus. Terceiro, foi mentiroso e enganador. Ou seja, mentiu para o seu pai. A pessoa que não tem um caráter cristão, que não tem um caráter formado por Cristo, ele mente em todos os aspectos. Ele mente em situações pequenas, mente em situações grandes. E a mentira, nós sabemos quem que é o pai da mentira. O pai da mentira é quem? Satanás. E quem procede, quem segue o caminho da mentira, quem usa a moeda da mentira, ele sempre é devedor da mentira. Como assim? Como assim, irmãos? Deixa eu explicar. A pessoa que mente uma vez, ele para manter uma mentira, ele tem que mentir 10 vezes, ou até mais, para poder sustentar uma base formada por mentira. É o que aconteceu com Jacó. Ele, para manter a sua base de mentira, teve que mentir várias vezes, ao contrário daquele que procede com a verdade.
a partir do momento que você fala a verdade, ele nunca vai ficar escravo da informação. Ele nunca fica escravo da palavra. Aquele que mente, ele fica escravo da palavra. Porque ele sempre tem que voltar no tempo e falar, poxa, o que eu falei naquela época para mim? Aí ele fica escravo. Escravo da mente, escravo da palavra, por quê? Por causa de uma mentira. E a pessoa que tem um caráter cristão, ele não é escravo, ele é livre. A pessoa que serve a Deus, ele vai ser sempre livre. Ele não é escravo de nada. Por quê? Porque ele fala a verdade. E a verdade, meus irmãos, ela está sempre aqui na nossa mente. A verdade a gente não esquece. A verdade não é maquiada. A verdade vai estar sempre no seu consciente, ao contrário da mentira. Você vai ter que estar sempre forçando a sua mente para lembrar que mentira que você contou. Este era o caráter de Jacó, mentiroso. São as 3 características que o comentador comenta do caráter de Jacó antes de se encontrar com Deus. Diferente de no momento em que Jacó se encontra com Deus, o caráter dele ele é transformado. Como assim? Jacó agora começa a tornar um homem, o primeiro aspecto aqui do caráter de Jacó quando encontra com Deus, ele se torna um homem agradecido. Quando nós somos agradecidos, irmãos, a característica do servo de Deus agradecido, grato por que ele tem, é que independente da circunstância que ele vive, independente da posição social que ele está, independente das condições financeiras que ele esteja, independente da quantidade de amigos que ele tem, independente de tudo, ele é agradecido por tudo que ele tem. Se é para ter pouco, ele é agradecido no pouco. Se é para ter muito, ele é agradecido no muito. Ele sempre olha para tudo que ele tem, gratidão. Ele é grato por tudo que Deus lhe dá. O homem de Deus que é grato, irmãos, ele nunca compara a sua vida com o outro. Ele nunca faz medições da sua vida com o outro. Porque uma das características da pessoa que é ingrata, o primeiro passo do ingrato é se comparar com o outro. É olhar para o outro que na visão dele está melhor, é olhar para o outro que na visão dele tem uma condição melhor do que ele, e ele começa a se comparar e achar que é inferior, ou que ele precisa estar na mesma condição que aquela outra pessoa está, e aí começa a vir um sentimento de ingratidão. Por quê? Porque ele ele acredita que a situação que ele está não é merecedora a situação que ele está. E ele começa a ser ingrato. Mas a pessoa que é grata é diferente. Ela não olha para terceiros. Ela olha somente para a sua vida. Ela olha para o cuidado que Deus está tendo com ela. Isto é característica de ser grato. Não importa se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o terceiro, se ele é o quarto, se ele tem ou não tem. A única coisa que importa para a pessoa que é grata é se ele tem Deus na vida e se Deus está com ele ou não. A pessoa que é grata, ele tem certeza da sua salvação. A pessoa que é grata, irmãos, mesmo que ele esteja em um cenário de enfermidade, ele continua adorando e glorificando o nome do Senhor. Então, esta foi a primeira mudança na vida de Jacó, né? Porque ele começou a ver a vida com uma nova perspectiva, né? Ele agora se compromete a entregar a Deus tudo que ele tinha. Isso é gratidão. Segundo aspecto, o caráter dele agora se torna esforçado e sofredor. Que uma coisa vai formando a outra, né, meus irmãos? Se ele é grato, ele acaba sendo sofredor. Sofredor em que sentido, irmãos? Ele suporta, tem um versículo no Novo Testamento que diz: sofra as aflições de Cristo. É aquele tipo de pessoa que ele entende que a nossa vida não é só de alegrias. Ele entende que a nossa vida não é só feita de conquistas. Ele entende que a nossa vida também, às vezes, vão ter percas, às vezes vão ter sofrimento. Aí ele cumpre aquele verso que diz: sofre as aflições de Cristo. Ele entende que se Cristo sofreu,
Se Cristo padeceu, por que eu não posso passar por tais situações também? Então ele tem um caráter sofredor. Ele sofre pelo amor de Cristo. Mesmo se falar a verdade lhe trará sofrimento, mas ele prefere falar a verdade e passar o sofrimento, mas continuar tendo uma vida de adoração e de sinceridade diante do Senhor. Terceiro aspecto, ele se torna agora um homem na direção de Deus. Antes, Jacó, ele queria formar o próprio destino. Ele queria determinar o seu próprio destino. A pessoa que tem um caráter formado de Cristo, ele entende que o seu futuro ele é direcionado por Deus. Ele não força nenhuma situação. É óbvio que ele luta, que ele trabalha, faz planejamentos para melhorar, mas ele lembra daquele provérbio que diz: ao homem pertencem os projetos e os planos, mas de Deus vêm as respostas dos lábios. Ele entende que ele pode planejar, ele pode se preparar, ele pode estudar, mas ele coloca todo esse planejamento, toda essa estrutura diante do Senhor. Se for da vontade do Senhor, ele prospera. Se não for, ele entende que aquilo não é a vontade do Senhor e ele faz aquilo que Deus determina que ele faça. Então, a nossa direção da nossa vida tem que ser direcionada por Deus. Não sou eu que vou determinar para onde eu vou, o que eu vou fazer. É tudo diante da direção de Deus. E no dia que Jacó teve o encontro com o Senhor, ele teve a vida transformada. E eu espero que essa lição venha trazer essa reflexão para mim e para você, para verificarmos, será que o nosso caráter precisa ser alterado, mudado em algum aspecto? Será que eu preciso ser mudado, transformado? Será que existe algo ainda dentro do meu caráter que precisa ser mudado por Cristo? Se existe, vamos buscar a Deus para que seja mudado, para que seja alterado, e a fim de que eu possa servir a Deus com toda sinceridade, com toda franqueza. Pois o encontro com Deus, ele proporciona isso, mudança. E esta mudança, ela sempre é para o melhor na nossa vida. Nós nos tornamos pessoas melhores. Nós nos tornamos pessoas melhores para a sociedade. Nós nos tornamos pessoas melhores para a nossa família. E por fim, nos tornamos pessoas melhores para os nossos amigos. Que o nosso caráter seja forjado de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com filosofias e teorias. Que a palavra de Deus possa forjar o nosso caráter e que nós possamos estar sempre fiéis diante da presença do Senhor. Fica aqui esse breve comentário, que Deus possa abençoar a sua vida, que você continue participando da escola dominical, sempre sendo um aluno que sempre tem interesse de aprender algo da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Fique na paz do Senhor.